Oi, gente, quem aí tem ou já teve aquele medinho de dirigir? Porque, olha, eu entendo muito bem. Esse ano vai fazer 24 anos que eu tirei minha carteira de habilitação. Olha ela aqui, já são 22 anos na estrada. E quando eu digo que dirijo muito, é muito mesmo. Eu sou motorista oficial da casa e, modéstia à parte, eu dirijo bem, viu? Vou para qualquer lugar, já passei cada perrengue com meu uninho velho de guerra. Quem aí já teve um uninho? Eu já tive três, aqueles antigos, sabe, que cabiam em qualquer vaguinha de garagem. Meu marido até brincava que foi feito na machadada. Mas olha, eu amava demais. Eu tenho muitas histórias e mil aventuras para contar desse tempo. Mas hoje eu quero falar sobre como foram os primeiros anos da minha vida de motorista habilitada e como eu superei o medo de dirigir lá no comecinho. Sim, eu tinha medo de dirigir. E se você é novo aqui no canal, prazer, eu sou a Juliana, mas pode me chamar de Ju e já se inscreve aqui e vai para ajudar o canal a crescer, porque assim eu posso trazer mais as minhas experiências e aprendizados para compartilhar com você. Desde sempre eu tive muita vontade de dirigir. Eu não via a hora de completar os 18 anos, tirar minha carteira de motorista, me sentir livre para ir aonde eu quisesse. Porque sim, o carro te dá essa liberdade de ir e vir, dá um pouco de despesa também, claro, mas hoje em dia, gente, dirigir não é mais um luxo, é uma necessidade. Quando eu era pequena, eu era super moleca, eu adorava brincar com o carrinho com meus primos. E em casa eu vivia improvisando um volante, um câmbio no quintal para brincar de motorista, de perua escolar, que hoje chamam de van, né? Mas eu sou da época em que Kombi era perua e van era besta. E como o tempo passa, né? Faz tempo. E em casa meu pai sempre dirigiu e muito bem, por sinal, eu queria ser igual a ele. Já a minha mãe, ela sempre teve vontade de aprender, mas meu pai não apoiava muito na época. Mesmo assim, ela foi para a autoescola, mas depois de ter a carta, ainda tinha muita dificuldade e medo de pegar o carro. Era um bloqueio mesmo. Quando chegou a minha vez de aprender a dirigir, eu tinha certeza que ia tirar de letra. Eu observava meu pai dirigindo e pensava que não podia ser tão difícil assim. Mas olha, foi bem mais complicado do que eu imaginava. A cada aula na autoescola, né, eu saía igual a minha mãe, quando ela voltava nervosa para casa. Parecia que a história dela estava se repetindo comigo, mesmo acreditando que eu podia. A imagem da minha mãe, que passou a vida toda com medo de dirigir, vinha na minha cabeça. E chegou o dia do exame prático. Gente, eu estava uma pilha de nervos, mas Deus foi tão bom comigo que me deu o melhor examinador que eu podia ter. Ele foi super gente boa, conversando comigo o tempo todo. Eu só sei que mesmo fazendo a baliza daquele jeito mais ou menos, eu passei. Ufa, nem acreditei. Mas olha, ter a carteira de motorista na mão não significava muita coisa para quem não tinha carro e nem sabia dirigir direito. Eu continuava insegura e frustrada toda vez que tinha chance de pegar o carro para dar uma volta. E isso só acontecia depois de muita insistência, quando meu pai vinha visitar a gente. Ele já estava separado da minha mãe e eu pedia para ele dar uma volta comigo. Mas ele não era a pessoa mais calma do mundo e eu ficava super tensa. Para vocês terem uma ideia, eu ainda precisava olhar para o câmbio para trocar a marcha e evitava percursos com subidas, semáforos, para não deixar o carro morrer. Meu pai, ele sempre dizia assim que eu era uma chucrinha e que queria dizer que eu era muito braço, que eu não sabia dirigir. Então eu passei uns 2 anos sem pegar carro nenhum. Mas no fundo eu queria muito vencer esse bloqueio. Eu tinha dentro de mim a certeza que um dia eu iria conseguir. Eu precisava praticar, mas com quem? Ninguém se oferecia para me ajudar e eu nem tinha carro na época. Eu travava com gente do meu lado, principalmente quando era alguém mais nervoso como meu pai. Então eu decidi que precisava praticar sozinha. Um dia eu trabalhava com meu pai e ele às vezes deixava o carro dele no estacionamento da empresa, deixava a chave lá. Eu morria de vergonha de pegar o carro com todo mundo na rua, olhando. Mas nesse dia especial eu estava chovendo, não tinha ninguém por perto. Ele deixou a chave do carro dele em cima da mesa. Eu queria muito pegar o carro sozinha, sem ninguém para dar nota ou criticar. E assim eu fiz. Peguei a chave, liguei o carro, só dei uma rezinha uma ou duas vezes, voltei. Gente, só de fazer essa pequena manobra e sentir que eu estava dirigindo, já me fez um bem danado. Eu acho que foi a primeira vez
que eu realmente senti que sabia dirigir. Só precisava praticar. A partir daí, sempre que meu pai deixava a chave e a rua estava tranquila, eu aproveitava para treinar. Dava uma volta, ia até outro quarteirão, mas foi tudo no meu tempo, devagarinho, um passinho de cada vez. E cada vez que eu praticava, via que conseguia mais confiança eu ganhava. Foi assim que todo aquele medo foi se dissipando. Aí tem mais um detalhe, eu sempre aproveitei as pouquíssimas oportunidades que apareciam quando alguém me oferecia o carro para dirigir. Eram raras, mas eu sabia que eram minhas chances. Uma vez minha prima se ofereceu, outra vez foi meu pai. E numa dessas vezes, meu pai me chamou para buscar o carro da empresa que estava no mecânico. Eu quase disse não, porque era um desafio enorme. Ir com ele, buscar o carro, depois voltar dirigindo num trânsito caótico do meio-dia. Mas eu aceitei, com o coração na boca, as pernas tremendo. O trajeto foi curto, uns 5 minutos, mas para mim parecia uma eternidade. Passar na avenida, parar no semáforo, aquelas ruas com subidas, descidas, mas no fim eu cheguei, me senti vitoriosa. Então é isso, gente. Encarando os desafios, me ousando um pouco, foi superando aquela trave e o medo de dirigir. O medo é muito mais aquilo que você cria na sua cabeça do que a realidade. É preciso encarar. Nem que seja para entrar no carro, ligar, acelerar um pouquinho e desligar. Eu comecei dando ré e voltando para o lugar. E cada dia avançava mais um pouquinho. É importante também ter uma mentalidade positiva, acreditar em você, parar de se diminuir. Se você não acreditar em você, quem que vai? Não desista no primeiro obstáculo. Eu poderia muito bem ter desistido quando meu pai me disse que eu estava chucrinha, mas a vontade de dirigir era muito maior. Então, pratique, se movimente, não fique esperando o momento certo, a pessoa certa para te ajudar. Tá, às vezes falta grana para as aulas extras ou para comprar um carro, mas se movimentar é fundamental, investe em você. Faça uma terapia para trabalhar essas dificuldades se você precisar. Dirigir hoje em dia é uma necessidade, não é mais um luxo. Eu sou a única motorista da casa, então eu preciso fazer as correrias, levar todo mundo para todo lugar. E já passei por cada perrengue na estrada que só por Deus. Então não desista. Acredite em você, pratique bastante, não se cobre tanto, um passinho de cada vez. Você vai errar muitas vezes, tá tudo bem. Daqui do carro eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a acreditar que você é capaz. E depois eu quero que você volte aqui nos comentários e me diga, Ju, eu consegui. E é isso aí, pessoal. Se gostou, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com quem tá querendo vencer esse bloqueio de dirigir. Super beijos, até o próximo vídeo. Tchau!